Vem cá, e o seu livro Guia do Politicamente Incorreto da Filosofia? O que tem de politicamente incorreto na filosofia? Então, esse livro ele foi escrito... Acho que ele saiu em 2011, talvez. Final de 2011. Não lembro mais. Acho que 11 ou 12 no máximo. A primeira edição, né? A última edição dele chama Filosofia Incorreta. Porque tinha um problema de marca lá, a editora mudou o título. Mas assim, o livro naquele momento, em 19 eu fiz uma revisão e mudei algumas coisas. A intenção do livro era mostrar como certos pressupostos do politicamente correto podem ser criticados a partir da filosofia. Então, engraçado que em 19, quando eu mexi no livro, eu tive a impressão de que ele era mais atual em 19 do que em 11, porque a situação piorou muito. Na verdade, o politicamente correto virou juridicamente correto, né? Então, por exemplo... Você tem muitos autores que você pode ver características incorretas. Schopenhauer, Cioran, Nietzsche, certo? Mas, por exemplo, eu abro o livro como que situando o que seria, não de forma histórica, mas numa espécie de narrativa ficcional. Eu pego, tem um filme muito famoso, que ganhou uns Oscars por aí, chamado Patton. Que é o do general, né? Exatamente. Americano, né? Que o ator ganhou Oscar George C. Scott. E recusou, né? Não foi receber. Sim, né? Então, sim. assim, que nem o Sartre com o Nobel, né? Então, assim, nesse filme tem uma cena em que ele entra numa tenda, que é o hospital de campanha, de guerra, como se fala, onde tem soldados feridos, né? E tem um muito ferido que ele põe uma medalha, ele reza. O Patton era religioso e acreditava em reencarnação, espírita nesse sentido, né? E então ele está rezando ao lado, ele se ajoelha, reza ao lado desse soldado que está entre a vida e a morte, né? Vários outros feridos, e aí ele olha para um lado e vê um soldado inteiro sentado, né? E aí ele olha para o soldado e fala assim, olha para ele assim, diz, o que você tem? Né? Aí o soldado começa a chorar. E aí ele pega o soldado, suspende o soldado por aqui, dá um tapa na cara do soldado, né? E o médico ou o enfermeiro, sei lá, a enfermeira, sei lá, fala alguma coisa do tipo, não, ele teve um emotional breakdown, uma coisa assim, né? Teve uma não lembro qual é a síncope, né? expressão Teve que se usa, né? Uhum. E tá com trauma e tal. E aí o Patton fica muito puto, né? E ele pega o sujeito, suspende, joga para fora do hospital de campanha, né? Se pudesse até teria chutado ele, né? E ele fala, eu não vou deixar você aqui, porque isso aqui é um templo, certo? Isso é um templo onde impera a virtude da coragem. Você não pode ficar aqui, porque você é um covarde, tá? Acontece, eu narro isso na abertura do livro. Isso vira um escândalo na mídia americana, né? A humilhação que ele fez esse soldado passar, né? E aí o comando do exército obriga a ele pedir desculpa na frente de todo mundo para esse soldado. E ele fica muito puto, porque ele diz, não, mas como pedir desculpa? Ele é um covarde. Como assim você pode alimentar covarde no exército? Né? Mas ele é obrigado, ele vai e tem, então ele é obrigado a pedir desculpa, é humilhado pela situação e tal. E eu digo, esse é um fenômeno que marca o nascimento da sensibilidade politicamente correta, certo? Quer dizer, você tem uma situação ali clara, que é uma guerra, e numa guerra, se você alimentar a covardia, ninguém luta. Enquanto você tem soldados que morreram, ou naquele caso eles não estavam mortos ainda, mas que estavam feridos, então eles estão sendo reconhecidos
pelo que eles fizeram, e você tem um soldado que está chorando porque está com medo. É como se o Patton dissesse, não tem nenhuma novidade, você inventa o nome que quiser. Síndrome, trauma, emotional breakdown, ele só é covarde. É só isso que ele é, né? E aí é o politicamente correto. Você não pode identificar determinadas situações que geram sofrimento na sensibilidade. E por isso você acaba sendo proibido a você, e hoje é juridicamente proibido mesmo, você desenvolver certos raciocínios, fazer certas críticas, porque não é politicamente correto e não é juridicamente correto. Então, quem trabalha com a palavra pública hoje sente isso claramente. O fato é que, como a gente está continuamente sob os holofotes da justiça, porque só sabe disso quem trabalha na mídia e na imprensa, ou aqueles que trabalham, mas concordam com isso, acham isso ótimo, né? Mas quem não concorda está sempre com as barbas de molho, porque você nunca sabe quando vem algum processo atrás de você. Você está sempre pisando em ovos, né? Sempre. Então, você não pode falar certas coisas, não pode levantar certos argumentos, mesmo que você tome todo o cuidado com a linguagem, para não manifestar nenhum tipo de preconceito ou o que for. Mas esse livro eu começo com isso. Ali nasceu politicamente correto. O cara era covarde, só isso. Sempre teve covarde. Uma forma bonita de você dizer, né? Ele teve uma coisa assim, assim. E você não pode, do ponto de vista dele no filme, você não pode pegar um sujeito que se feriu, que está quase morrendo, porque ele foi para a batalha, do lado de um sujeito que correu da batalha. E né? que não está ferido, não está... Não tem nada, está sofrendo psicologicamente, é claro, né? O que de uma certa forma é até normal, né? Porque guerra é... O normal é você correr. O Tolstói narra isso maravilhosamente em Guerra e Paz. Olha só. Nas guerras contra o Napoleão. Mas você não acha que na ditadura era pior? Você, pela sua idade, você viveu. Eu peguei, né? Eu nasci em 59. Eu era criança e adolescente. Era uma censura federal legalizada, né? Era uma coisa que vinha lá de cima, na verdade. Era uma censura clara. Clara. Essa é... Você sabia até o endereço. Verdade. Né? O censor ia ver sua peça. Exatamente. Né? Tinha o cartão, lembra? Esse programa foi liberado pela... Sim. Né? E o censor ia à redação do jornal. Ele lia. Né? O que existe hoje é uma coisa que eu chamo, tomando emprestado a expressão do Bauman, eu chamo de censura líquida. Ela vem de qualquer lado. Não é o Estado. Sim. A discussão com o STF é uma outra discussão gigantesca e complicada e está dentro do debate sobre as transformações da democracia. Né? Mas afora o risco que você tem de judicializar a opinião, no Brasil hoje existe crime de opinião. Você pode ser preso mais rápido por uma piada do que se for traficante. Né? Mas independente disso, qualquer pessoa ou qualquer entidade ou associação pode acionar você no Ministério Público e jogar você num processo por uma frase que você escreveu. Juízes ou procuradores analisam suas frases. Isso é censura. Total. Certo? Com certeza. E assim, ainda existe um fator que é o seguinte: esse tipo de procedimento, ele pode não chegar ao final, no sentido de você não ser processado ou o que for, mas como você terá que contratar advogados para isso, fere seu bolso. Você gasta 100 mil reais, 200 mil reais. Você acha que alguém que trabalha com a imprensa na mídia tem dinheiro para isso? Não. Você destrói a pessoa. Sim. Então existe censura no Brasil. Hoje ela é de teor judiciária. Mas você não acha também que esse debate que foi aberto, que eu acho muito válido, importante, sobre raça,
sobre gênero, xenofobia, pessoas com deficiência, também não. Porque eu acho que é um debate importante, eu acho que existe uma consciência muito maior, né? E eu acho que é importante, mas ao mesmo tempo eu não acho que alguém tem que ir pra cadeia por causa de uma piada ruim. Acho complicado isso. É um debate bem... Sabe por quê? Porque há no pensamento sempre algum nível de risco, né? Então, o que acontece, na verdade, já está acontecendo, é que mesmo fora do universo de humor, que eu não conheço profissionalmente e nunca fui um consumidor de humor, né? Nunca tive muito humor para consumir humor, digamos assim. O que existe hoje é que, se você observar, cada vez mais você tem discursos que são todos parecidos. Se fala a mesma coisa. É verdade. Você pega cadernos culturais hoje em dia de grandes jornais, você pode até adivinhar qual vai ser a pauta. Porque a pauta, no caso do Brasil, está sempre pautada de alguma forma pelo universo woke. Certo? Nas escolas, nas universidades, os alunos têm medo de falar em sala de aula porque tem medo do colega, se ele tiver outra opinião. Sei. Entendeu? Então, eu acho que isso é humano, demasiado humano. O debate é importante, a questão é um problema, mas isso gera contradições e a própria dialética vai gerando momentos negativos. Então, o que acontece? O fato de você combater o preconceito, isso acaba gerando outro tipo de problema. Isso não significa que o preconceito é bonito, entendeu? Na realidade, o que eu acho é que a gente tem muita dificuldade de entender que, às vezes, não há síntese possível. Você nunca vai chegar num lugar bom. Porque são muitas opiniões, aí entra cultura, criação, religião, né? É assim, é como se, no fundo, isso fosse uma espécie de floresta densa, onde você nunca chega numa área aberta, ou um deserto onde você não acha oásis permanente. Entende? E eu acho que isso é muito difícil. Você acha que a doutrinação, principalmente nas humanas, quem disser que não há é mentiroso. Eu sou da universidade. Sim, quem disser que não é mentiroso. É mentiroso. Eu sou da universidade, tanto quando fiz carreira como aluno, como professor, e há uma piora. Há temas que ficam objeto de doutrinação, entende? Sei. Temas específicos. Então, e você pode, por exemplo, eu estou pensando de um caso aqui específico, mas eu não vou citar a pessoa, mas assim, por exemplo, você pode querer fazer um doutorado de filosofia política sobre um filósofo alemão, judeu, americano, chamado Lewis Strauss, certo? Lewis Strauss é considerado um filósofo conservador, apesar de que ele não é claramente conservador, mas você pode não conseguir fazer doutorado ou mestrado sobre ele, porque ninguém vai querer te orientar. De medo, né? De receio. Não é só... É medo de alguém falar, olha, fulano está orientando tese daquele sujeito, ou simplesmente você não quer mesmo, você não concorda. Você acha que aquele assunto não deve ter espaço. Entende? Entendi. Não deve ter espaço. E isso... Se não tomar cuidado, nas redações acontece, né? Olha, não vamos discutir esse assunto, porque esse assunto alguém pode dar uma opinião que a gente não quer. Eu digo ali quem está fazendo gatekeeping dentro da redação, né? A editoria. A gente não quer ouvir, né? Não quer ouvir, não quer pensar. É complicado. Então, não é ditadura no sentido que se vivia no tempo da Guerra Fria, né? Mas é uma situação onde existe... Não é que o controle... Não é que tem alguém lá olhando você aqui embaixo. É o seu colega de redação. É o editor. É quem está do seu lado ali, né? É o coordenador da faculdade. É quem vai decidir bolsa. Quem vai receber bolsa ou não. Por isso eu chamo de líquida. Porque vem de todos os lugares. Você nunca sabe direito de onde vem. Entende? Pode vir de um lugar que você não esperava que viesse. Sim, né? Sim. Então, o resultado desse tipo de situação é a conhecida autocensura, que é o que acontece. Você acha que isso é cíclico? Porque a humanidade ela é muito, né? Você vê a moda, dá um exemplo bem raso assim, né?
ela vai e volta, né? As tendências. Você acha que isso é uma coisa que Não acho que não dá para dizer que tende a piorar? Difícil dizer, né? Eu acho que é uma constante. Ela é uma constante. Com picos, né? Ela tem picos e nesse momento agora ela tem a sociabilidade tende a um certo caráter totalitário. A vida social, no sentido de que se você tem um grupo que começa a ser mal olhado, se esse grupo muda para o seu bairro, cai o valor do seu imóvel. Sim. Todo mundo sabe disso, né? Ou se um grupo tem dificuldades políticas com alguma forma de política, vira radioativo. É melhor você não chegar perto. Então, vou dar um exemplo. Tem um livro que saiu na França chamado Alá não tem nada o que fazer na minha sala. Traduzindo Ótimo selvagemente. Dans ma classe. Você pode traduzir my class, dans ma classe como aula, como sala, né? Como classe, como aula. E dois jornalistas, um homem e uma mulher, que eles fazem uma pesquisa na Bélgica, que fala francês, e na França, e tratando do islamismo radical, não do islamismo no geral, mas o fenômeno da radicalização. E aí, uma das professoras entrevistadas são feitas em cima de entrevistas, né? Que os jornalistas fazem. Uma das entrevistadas é uma professora de liceu, né? Eu não sei como agora chama no Brasil liceu, porque toda hora muda o nome, acho que é ensino médio, talvez. Era um Antes da ginásio, né? universidade. Não, era o colegial, o científico. O científico, o exatamente. grau, Ensino médio. Acho que é ensino médio. É o ginásio liceu, fundamental, né? O liceu. E quando acontece o ataque ao Charlie Hebdo, em janeiro de 2015, em Paris, então tem todo aquele debate, né? Um dos professores do liceu faz um elogio ao que aconteceu, né? Dizendo que os cartunistas eram os culpados, porque eles não respeitaram o profeta. Todo mundo sabia que Charlie Hebdo sempre zoou com religião. Judaísmo, catolicismo, tudo, né? E quando eles fizeram lá as charges sobre o Maomé, então esse professor disse que estava certo, que era falta de respeito, que eles eram os culpados e tal, e essa professora o criticou, certo? Dizendo que era um absurdo, né? Isso entre professores no liceu. Então, o que chegou a acontecer, quando eles iam no refeitório para comer, os professores... Segregavam ele. É uma professora que foi criticada. O professor homem elogiou o que fizeram. Sim, sim. A professora mulher criticou esse cara, colega. Entendi. Né? Defendeu os cartunistas, digamos assim, né? As vítimas. E o que aconteceu, que ela conta, que tinha um colega deles que quando era obrigado, porque não tinha lugar, tinha que sentar no lugar que ela estava sentada, cobria com plástico. Meu Deus do céu. Para não contaminar, vamos dizer assim. Quem conhece o ambiente de escola e universidade sabe que isso pode muito bem acontecer. Interessante, viu? Esse tipo de sociabilidade que eu falo. Então, a humanidade facilmente cai nesse tipo de situação. Às vezes só para garantir a janta. Que louco, né? É meio que um instinto de sobrevivência, né? Em muitos casos é. Você simplesmente abaixa a cabeça, fica quieto, porque não está acontecendo com você. Você sabe a regra do jogo. Esse é o princípio de instalação de sociabilidade totalitária. Certo? Não precisa vir um cara lá de cima. Inclusive, porque só foi lá em cima, não pega. Você tem que ter todo um efeito cascata e uma acomodação no plano horizontal em que essas situações vão se arrumando, e aí a escola, a universidade, que normalmente é o lugar que se pensa que é o lugar mais aberto do mundo, onde as pessoas estão debatendo coisas... Não é bem assim. Acontece, mas não é a regra geral. Não estou dizendo que não acontece nunca. Às vezes a relação pode ser melhor entre professor e aluno do que entre colegas. Olha só. Interessante, né?